Oi, alunos, tudo bem? Espero que sim. Aqui é o professor Cristiano Souza, de História, do SEMEAC, e eu trago para vocês hoje uma aula interessantíssima aqui das nossas trilhas de aprofundamento das ciências humanas e sociais aplicadas. Trataremos hoje das discussões sobre o aquecimento global. Isso, um tema tão pertinente, um tema que constantemente você vê aí nos jornais, nas reportagens, sabe aquelas imagens da geleira derretendo, sobre o nível dos oceanos aumentando, todas essas situações queimadas porque a seca foi muito severa, ou chuvas intensas, tudo isso ligado a alterações no clima global. Maravilha? Então, olha só, o aquecimento global, ele intensifica desastres naturais. Ah, professor, se não fosse o aquecimento global, não haveriam desastres naturais? Claro que haveriam, gente. A natureza, você sabe que ela é imprevisível. Então, chuvas fortes, tempestades, vulcões, tufões, furacões, existem desde a época dos dinossauros. O problema é que todas essas situações, elas são intensificadas, elas acontecem com maior frequência e maior intensidade hoje por conta do aquecimento global, que nós sabemos que é causado pela interferência humana, pela poluição humana, inclusive, tá? Então, a conexão entre clima e eventos extremos, ela é bastante clara no nosso cotidiano. Olha que imagem forte, né, pessoal? Que imagem forte. Imagina, deu para sentir até o calor, não deu? O aquecimento global, observa aí, é o aumento da temperatura média da Terra e é causado pela intensificação do efeito chamado efeito estufa, causado pelas atividades humanas, principalmente o quê? Principalmente a queima de combustíveis fósseis, como a gasolina, o óleo diesel, tá? A queima desses combustíveis aí geram monóxido, dióxido de carbono, que são extremamente nocivas à atmosfera, tá? E isso tudo causa aí o chamado efeito estufa, que é quando nós temos uma determinada temperatura e uma sensação térmica muito maior. E isso causa efeitos severos no clima. Pode chover mais do que o esperado em determinadas épocas, pode ter uma seca maior do que o normal em outras épocas, enfim. Então, pessoal, essas discussões esbarram sempre aí nos desastres naturais. Esses desastres naturais, essa palavra aqui é interessante, olha, eles são amplificados, tá? Devido ao aquecimento global que é causado hoje pelo ser humano. Então, nós temos aí maior incidência de enchentes e inundações. Então, a frequência e a intensidade destes eventos aumentam, tá? E aumentam devido a chuvas extremas. Temos aí também secas e ondas de calor. Essas secas e ondas de calor se prolongam e se tornam mais severas e impactam a agricultura e a saúde. Percebe, vocês que moram aqui na região, quando nós temos aquele período de seca extrema, com queimadas e fumaça, naqueles meses do ano ali, de agosto, setembro, como é difícil respirar aqui na nossa região, não é? Da mesma forma acontece em outras áreas do Brasil, gente. Tá bom? Em outras áreas, outros estados do Brasil sofrem do mesmo jeito com a seca extrema. E aí, para piorar, vem a ação humana com a degradação do meio ambiente, com as queimadas, e acontece o quê? Fumaça. Seca, fumaça, problemas respiratórios. Não é isso? Prejudica demais a nossa saúde. E esses eventos, a nível global, influenciam ainda mais a formação de furacões e ciclones tropicais. Então, há a intensificação que ocorre devido ao aumento da temperatura da água nos oceanos. Bom, o aumento da temperatura das águas do oceano geram aí, por exemplo, também o fenômeno El Niño, né? E altera a temperatura das correntes marítimas, que altera aí o clima global como um todo.
Incêndios florestais, isso aí você vê constantemente nos jornais, né? Principalmente nas épocas mais secas do ano. Os incêndios florestais, não é? Que queimam uma quantidade exagerada de floresta, causando aí, nas temporadas mais secas e mais quentes, uma grande degradação do meio ambiente. E qual é o resultado disso? Lança-se na atmosfera toneladas e toneladas de tóxicos, não é? De monóxido, dióxido de carbono, fruto da queima das florestas, e aí fica tudo repleto de fumaça. Isso afeta a saúde humana, isso aquece ainda mais o planeta e isso, consequentemente, altera o clima global, causando o quê? A intensificação daqueles fenômenos extremos, chuva extrema, furacão, tufão, ciclones, tudo isso. Olha aí, causas. Principal causa, né, gente? A pegada humana. Então, as principais causas são aí atribuídas ao ser humano, tá? Obviamente, o planeta sempre teve ciclos de aquecimento e ciclos de resfriamento. Porém, gente, essa pegada humana, a contribuição humana tem acelerado e intensificado tudo isso. Então, olha só, as queimadas que emitem muitos gases e faz a perda de uma grande biodiversidade, o consumo de energia, principalmente dependente de combustíveis fósseis, transporte com emissão de muitos poluentes e a indústria. Tá? A indústria é uma grande responsável por isso, gente, com a emissão de centenas de toneladas de gases, de produtos químicos no meio ambiente, na atmosfera. Quais são as principais consequências? Então, nós temos aí um alarme pela frente, não é? Um futuro bem alarmante. As principais consequências a níveis futuros são o aumento do nível do mar, a perda da biodiversidade. Quantas espécies aí você não vê às vezes no jornal, tal espécie está à beira da extinção. Quase deixando de existir, não é? Devido à ação humana, principalmente na degradação da natureza, na degradação do meio em que aqueles animais vivem, aquela flora e aquela fauna. E trazem também, como consequência, graves impactos na saúde, como nós já falamos. Então, gente, nós podemos fazer o quê? O que nós podemos fazer a respeito disso? Isso é muito importante, porque como já vimos aí em outros encontros, tudo isso é responsabilidade de governo, de empresas, mas também é responsabilidade da sociedade civil. Eu e vocês. Podemos fazer alguma coisa sim. Não é? E o que podemos fazer? Primeira coisa que podemos fazer para melhorar tudo isso é consumo consciente. É reduzir o consumo e a produção de lixo, tá? É reutilizar, reciclar. Então, isso aí é o primeiro passo que podemos fazer. Segundo passo, políticas sustentáveis. Então, nós precisamos apoiar candidatos, levando em consideração que nós vivemos em uma democracia, nós elegemos os nossos representantes, então nós temos que apoiar candidatos que tenham essa perspectiva, que pensem em um futuro sustentável, que pensem na perspectiva da preservação do meio ambiente. Isso é muito importante, viu, gente? Temos que, cada vez mais na educação, conscientizar as nossas crianças, né, os nossos jovens, que, consequentemente, vocês, jovens, vão conscientizar mais velhos, não é? Por que não? Por que não? Conscientizar do quanto é importante usar com responsabilidade os recursos ambientais e proteger todos esses recursos, tá? Então, pessoal, olha só, eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido, tenham visualizado o quanto a ação humana ela gera impactos extremos planeta fora. E esses impactos, muitas vezes, voltam até nós. Não é? Quando nossos amigos, vizinhos aí são vítimas de enchentes severas, são vítimas de queimadas, não é? São vítimas da fumaça, problemas respiratórios. Então, tudo o que fazemos de mal ao meio ambiente acaba voltando
contra nós. Então, há necessidade de termos aí consciência nesse sentido. Tudo bem? Assista, reassista, aprofunde-se nesse tema, tá? Espero que vocês tenham aprendido e eu encontro vocês em breve numa próxima videoaula interessante mais uma vez. Tchau, tchau.